Ações de segurança nas estruturas, parte 3, resistências de cálculo. Professor Rodolfo, coordenação do Engenharia Civil, campus Aracaju. Então, resistência de cálculo, a gente tem basicamente que vai ser igual a resistência característica dividido por um determinado valor do coeficiente de segurança gama. Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma peça de madeira. A gente não vai fazer verificação, cisalhamento, compressão, de tração. Isso aí vocês fazem na disciplina de estruturas de madeira. Aqui eu vou focar só na resistência do material mesmo. Do mesmo jeito, uma peça de aço. Não vou fazer verificação de cisalhamento de parafuso, de flexão, de tração, cisalhamento de bloco, nada disso, porque vocês veem isso lá na disciplina de estruturas metálicas. Da mesma maneira, em estrutura de concreto, não vou fazer verificação de fissura, nem dimensionamento de flexão, nem dimensionamento de cisalhamento, porque também vocês veem isso lá nas disciplinas de concreto. Então, o foco aqui vai ser somente na resistência do material. Então, resistência de cálculo, né? A resistência característica é o valor abaixo do qual situam-se apenas 5% dos resultados experimentais da tensão resistente. Então, considere que eu tenho uma variação de frequência de acordo com a resistência. Nitidamente, aqui eu tenho um valor de resistência média. A resistência característica vai ser um valor no qual eu tenho 5% apenas, né, de chance de ter um valor menor. Ou seja, tomando o valor da resistência característica, 95% dos meus corpos de prova eles vão atender esse valor de resistência. O coeficiente gama ele pode ser considerado como produto de três outros coeficientes. O primeiro leva em conta a variabilidade da resistência efetiva, transformando a resistência característica num valor extremo de menor probabilidade de ocorrência. O segundo considera as diferenças entre a resistência efetiva do material da estrutura e a resistência medida convencionalmente em corpos de prova padronizado. A gente sabe que não é exatamente a mesma coisa. E o terceiro considera as incertezas existentes na determinação das solicitações existentes, seja em decorrência dos métodos construtivos, seja em virtude do método do cálculo empregado. Então, sobre estruturas de aço, NBR 8800-2008, resistência de cálculo, resistência característica sobre o γm. Então, aí a gente tem um diagrama tensão-deformação de alguns tipos de aço. De modo geral, todos eles têm uma região dita como elástica. Eventualmente, ele passa para a região plástica, quando ocorre, então, o escoamento. Esse patamar aqui seria, no caso, o valor da tensão de escoamento. Ainda consegue resistir mais um pouco para finalmente ocorrer a ruptura, onde diz, então, que tem a tensão de ruptura. Segundo a NBR 8800, eventualmente, alguns processos de cálculo são considerados a tensão de escoamento e, em outros, a tensão de ruptura. Em todo caso, FYD seria igual a FYK dividido pelo γm, FY tensão de escoamento, e o FUD seria o FUK dividido pelo γm, FU a tensão de ruptura. Eventualmente, quando estiver falando de solda, também é considerado o FWD, que seria a tensão de ruptura da solda de cálculo, e o FWK, nitidamente, a tensão característica. Então, esses são os coeficientes que são apresentados na NBR 8800, de acordo com o material e com a situação. Por exemplo, aqui, o material aço, pinos e parafuso, né, no estado limite de escoamento e flambagem. O coeficiente γm seria o coeficiente γ1. Nas combinações de ações normais, o coeficiente vale 1.10, especial de construção também 1.10, e nas combinações excepcionais ele tem valor igual a 1, e o mesmo vale aqui para os demais casos que são descritos. No caso do concreto, é dito pela NBR 6118 de 2014, mesma coisa, né? Resistência de cálculo, resistência característica pelo coeficiente gama. No caso da 6118 é considerado o FCD, que no caso seria o FCK dividido pelo γm, e ainda o FYD, que é igual ao FYK dividido pelo γm. Esse daqui, resistência de cálculo do concreto, e aqui resistência de cálculo do aço, já que é concreto armado. Esses são os coeficientes que são apresentados. No caso do concreto, é o γc, o coeficiente nas combinações normais 1.4, especial de construção 1.2 e excepcional 1.2. No caso do aço, combinação normal, o coeficiente é 1.15, também especial de construção 1.15, e na excepcional seria igual a 1. Vale dizer aqui que no caso do concreto, especificamente,
A resistência característica e também a FCD, ele é avaliado sempre num tempo de vida maior ou igual a 28 dias. A própria norma apresenta uma equação, se for do interesse calcular numa unidade diferente, que seria essa equação demonstrada aqui embaixo. Em todo caso, o coeficiente a ser utilizado para calcular a resistência de cálculo seria o γc. Outros pontos importantes também trazidos pela norma, esse aqui, por exemplo, para execução de elementos estruturais nos quais estejam previstas condições desfavoráveis, por exemplo, más condições de transporte ou adensamento manual, ou concretagem deficiente por concentração de armadura, o coeficiente γc deve ser multiplicado por 1.1. Então, esses coeficientes aqui seriam ainda multiplicados por 1.1. Outro ponto dito lá é que para elementos estruturais pré-moldados e pré-fabricados deve ser consultada a NBR 9062. Basicamente, a norma diz que o γc é 1.4 e o γs é 1.15, no caso de elementos pré-moldados, e os pré-fabricados, o γc é 1.3 e o γs 1,1. A norma ainda trata da resistência à tração do concreto, o FCTD, que no caso seria igual a FCTK inferior dividido pelo γm, embora a gente saiba que o concreto resiste muito pouca tração, mas eventualmente em uma ou outra situação de cálculo se faz necessária o seu cálculo. Então, o FCTK inferior 0,7 do FCTM, utilizado na verificação da abertura de fissuras, e o FCTK superior 1,3 do FCTM, utilizado aí no cálculo da armadura mínima. Para a classe até C50, o FCTM é 0,3 do FCK elevado a 2/3, e para as classes C55 até C90, o FCTM é dado por essa equação. Estruturas de madeira são tratadas na NBR 7190 de 97. Aí vale a introdução aqui sobre o elemento madeira. Então, considera aqui que eu tenho um corpo de prova de madeira. Nitidamente, a gente consegue ver aqui que tem umas fibras, né, com uma certa indicação. Nesse caso aqui, está na horizontal. E aí vale dizer que a madeira é um material anisotrópico, ou seja, suas propriedades dependem da direção. Então, nesse corpo de prova, vamos fazer aqui a indicação das fibras e outros exemplos aí que eu vou usar daqui a pouco. Então, por exemplo, se for provocada uma compressão perpendicular às fibras, a gente vai obter um determinado valor de resistência, que no caso seria o FC90. Se for aplicada uma compressão na direção das fibras, a gente vai obter um outro valor de resistência à compressão, diferente do FC90, que a gente chama de UFC0. Eventualmente, se aplicar uma carga de tração na direção das fibras, a gente deve obter um outro valor de resistência, diferente do FC0 e também diferente do FC90, que no caso seria o FT0. Mesma coisa, o FT90, tensão resistente de tração na direção perpendicular às fibras. Essa resistência a esse esforço é baixa e aí a norma considera inclusive como sendo nula. Tensão de cisalhamento na direção das fibras, que no caso seria o FV0, teria um cisalhamento ocorrendo conforme mostrado na figura, e uma tensão de cisalhamento perpendicular às fibras, que seria o FV90, que seria um cisalhamento conforme indicado na figura. Essa tensão de cisalhamento, resistência ao cisalhamento, seria tão grande comparado ao FC90, que é essa indicação aqui, que antes mesmo de ocorrer esse cisalhamento, provavelmente já ocorreu a ruptura por compressão nesse caso. Então, embora exista, também não é considerado em projeto, já que considerando que ela é muito maior do que essa daqui, antes que ocorra a ruptura por cisalhamento, vai ocorrer a ruptura por compressão. A obtenção das resistências pode ser feitas através de uma caracterização completa, uma caracterização mínima ou ainda uma caracterização simplificada. No caso do concreto, o parâmetro, a ser considerado é a idade de 28 dias. No caso da madeira, o parâmetro é a umidade, igual a 12%. Na caracterização completa das madeiras, devem ser realizados os seguintes ensaios: compressão paralela às fibras, tração paralela às fibras, compressão normal às fibras, tração normal às fibras, cisalhamento paralelo às fibras, embutimento paralelo às fibras, embutimento normal às fibras, além das densidades básicas e aparente. Na caracterização mínima de espécies poucos conhecidas, deve realizar os seguintes ensaios: compressão paralela às fibras, tração paralela às fibras, cisalhamento, além de densidade básica e aparente.
Ainda é possível ser feita uma caracterização simplificada, nesse caso só é realizado o ensaio de compressão paralela às fibras para obtenção do FC0 e as demais resistências são estimadas a partir do FC0, dado por essas relações. Então, o FC0 dividido pelo FT0K é igual a 0,77, o FTM pelo FT0 é igual a 1, FC90 pelo FC0, 0,25, o FE0 pelo FC0 igual a 1, o FE90 pelo FC0, 0,25, o FV0 pelo FC0, 0,15, se for coníferas, e o FV0 pelo FC0 igual a 0,12, se a madeira for do tipo de cotiledônia. Ainda sobre a resistência característica, a norma também indica que pode ser feita especificação por classe, então para a extinção indicaria qual classe deve ser utilizada na execução, e aí cabe o fornecedor adequar a sua madeira a uma dessas classes. Então, por exemplo, de cotiledônia, as classes vão de C20 até C60, e nas coníferas de C20 até C30, e para cada uma das classes são indicadas o valor mínimo, né, da resistência à compressão paralela às fibras, cisalhamento e também a massa específica e o modo de elasticidade. A norma também traz uma tabela com as resistências especificadas por espécies, que são essas tabelas que são mostradas aqui. Não vou me dar o trabalho de fazer a leitura, mas a tabela mostra os valores médios e aí cabe destacar que a norma também traz uma relação entre o valor característico e o valor médio, por exemplo, compressão paralela às fibras 0,7, tração 0,7, cisalhamento 0,54. Então, poderia também consultar essa tabela, verificar qual seria, por exemplo, o valor do FC0 e do FT0 e calcular o valor do valor característico. Cabe também destacar aqui, acho interessante, que as madeiras possuem, algumas delas, né, possuem resistência muito alta, sobretudo se a gente comparar ao concreto, por exemplo. Então, tem aqui, por exemplo, a resistência média à compressão do jatobá 93,3 MPa e da maçaranduba 82,9 MPa. Então, voltando finalmente para calcular a resistência de cálculo, resistência característica por um coeficiente de segurança γm. No caso da madeira, ainda tem um novo coeficiente, que no caso seria o Kmod, que também é um outro coeficiente de redução, e o Kmod é igual ao produto do Kmod 1 pelo 2 e pelo 3. O Kmod 1 considera o tipo de produto de madeira e o tempo de duração do carregamento, que é dado aqui por essa tabela. Então, é indicada a classe de carregamento permanente, longa duração, média duração, curta duração e instantânea. Diferente da 6118 e da 8800, a 7190 ela não traz as classes de carregamento de acordo com a 8681, mas pela própria descrição poderia fazer uma correlação entre as classes de carregamento indicadas na 90 com as indicadas na 8681. As classes de carregamento permanente e longa duração poderiam ser classificadas como normais, média duração como um carregamento especial e a curta duração instantânea como carregamentos excepcionais. E aqui estão indicados os valores do Kmod 1. Então, a carga permanente, o Kmod seria 0,6, longa duração 0,7, média 0,8, curta duração 0,9 e instantânea 1,1. Então, se o carregamento for instantâneo, ao invés de reduzir a resistência, ela tem a resistência um pouco aumentada em valor em relação ao valor característico. Então, aqui eu tenho um videozinho para mostrar quanto que ela é resistente numa carga instantânea. E aí eu acho que vale, é um vídeo meio idiota, mas eu acho que vale pela lembrança que a madeira ela resiste bem a cargas instantâneas. Oh my God! Holy shit! Bobeira, né? Então, o Kmod 2 considera o efeito da umidade. Então, classe de umidade, são 4 classes de umidade. A classe de umidade 1 tem a umidade relativa do ambiente menor ou igual a 65%, até a classe de umidade 4, que teria a umidade relativa do ambiente maior do que 85%. De acordo com a classe, a gente identifica o valor do Kmod 2 por essa tabela aqui. O Kmod 3 considera a classificação estrutural da madeira, então também é dado por essa tabela. Então, no caso, por exemplo, né, produto de madeira serrada de cotiledônia de segunda categoria, o Kmod 3 seria igual a 0,8.
A categoria está associada à presença de defeitos na madeira. Então foram indicados os K-mods 1, 2 e 3, e o valor do coeficiente γm depende do tipo de esforço. Se for compressão, o γm é igual a 1,4. Se for tração ou cisalhamento, o γm seria igual a 1,8. Então, para encerrar sobre os coeficientes de segurança, a gente viu aí no vídeo anterior o coeficiente de segurança poderia ser tomado, como um coeficiente único, considerando o material e a solicitação. É muito mais lógico que sejam considerados dois coeficientes separados, já que as variáveis são independentes, Mas, só como exemplo aqui, vamos considerar de novo o coeficiente de segurança como sendo o produto do coeficiente de segurança do material pelo coeficiente de segurança da solicitação, para comparar o aço com o concreto com a madeira, de forma bem simplória, obviamente. Vamos considerar, por exemplo, que o carregamento único que a gente está avaliando é o carregamento de peso próprio e também que é a combinação normal, para botar todo mundo no mesmo patamar, até porque as variáveis poderiam ser diferentes. Enfim, só comparando o peso próprio na combinação normal. Então, no caso do aço, o coeficiente de segurança ficaria igual a 1,10, coeficiente de segurança do material, conforme a gente viu anteriormente, e da solicitação seria 1,25, conforme indicado na norma de aço, 8.800. Carga de peso próprio seria 1,25. Então, o aço teria um coeficiente de segurança associado de 1,38. No caso do concreto, o coeficiente de segurança do material é 1,4 e o coeficiente de segurança da solicitação, indicado na 6118, também é 1,4, por coincidência. E aí o coeficiente de segurança ficaria igual a 1,96. Então, no caso da madeira, a gente viu que o coeficiente de segurança do material depende do tipo de esforço, depende também de vários outros fatores, Então, considerando aqui o valor do K-mod e o valor do gama, tomando o gama igual a 1,8 e os K-mod 1, 2 e 3 igual a 0,6, 0,8 e 0,8, respectivamente, o valor do coeficiente de segurança associado à solicitação seria igual a 1,4, considerando uma carga de grande variabilidade. O coeficiente de segurança associado seria igual a 6,56. Então, pergunta qual que é a estrutura mais segura. É o aço, é o concreto ou é a madeira? Embora os coeficientes sejam diferentes, 1,38, 1,96 e 6,56, só lembrando que isso aqui é uma simplificação que eu estou fazendo, a consideração pelos métodos estados limites é que tanto o aço, quanto o concreto, quanto a madeira, nesse caso, elas teriam o mesmo grau de segurança associado. Os valores diferentes se dá às incertezas que eu tenho associado a cada material, mas em relação de segurança, tomando esses coeficientes, todos teriam o mesmo grau de segurança associado. E por fim, já que eu falei muito da evolução da avaliação da segurança, os estados limites últimos, que são os estados que pela sua simples ocorrência determinam paralisação, no todo ou em parte, do uso da construção, e os estados limites serviço, estados que por sua ocorrência, repetição ou duração, causam efeitos estruturais que não respeitam as condições específicas para o uso normal da construção ou que são indícios de comprometimento da durabilidade da estrutura. Há uma vertente nova aí a considerar agora esse critério de durabilidade como se fosse um outro estado limite, que não o estado limite de serviço. O estado limite de serviço ficaria mais associado ao conforto dos usuários, como deslocamentos e vibrações, considerando a durabilidade agora em um novo estado limite, que no caso seria o estado limite de durabilidade. A norma espanhola já considera isso daí e define como estado limite de durabilidade aquele produzido por ações físicas e químicas diferentes das cargas e ações da análise estrutural que podem degradar as características do concreto ou reforço a limites inaceitáveis. A verificação do LD consiste em obedecer a segunda condição. Então a gente já tem o estado limite último, LU, estado limite de serviço, LS, e teríamos também o estado limite de durabilidade, LD. TL maior ou igual a TD, onde TL seria o tempo necessário para que o agente agressivo provoque um ataque ou degradação significativa, e o TD seria o valor de cálculo da vida útil. Então, ações de segurança nas estruturas.